A decisão da Justiça espanhola hoje de anular a sentença de estupro contra o Daniel Alves caiu como uma bomba. O ex-jogador do Barcelona da seleção brasileira tem como ponto principal uma dúvida no testemunho da vítima. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que é composto por 4 magistrados, considerou que essa primeira sentença já indicava momentos que precederam uma agressão, mas que não correspondem à realidade. Para entender exatamente o que se fala nesse momento, o que a Justiça aponta, o que leva a essa absolvição de Daniel Alves nesse momento, os impactos em casos também que são semelhantes, eu vou conversar com Maristela Basso, ela que é professora de Direito da USP. Professora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Obrigada, boa noite a todos. Professora, quando a gente olha para esse movimento e a gente também comparando o que nós conhecemos em relação à nossa lei, o que acontece na Espanha, quando a gente analisava esse documento durante o dia, o que é verificado e também apontado por essa corte, que ali não há uma negação de que esse crime ele tenha ocorrido, mas que naquele momento as provas, elas apresentavam certa fragilidade para que a isenção nesse momento em relação a ele fosse aplicada ou não. Eu queria muito ouvir e usar do seu conhecimento para explicar exatamente o que a corte aponta nesse momento e que chega numa decisão como essa para o Daniel Alves. É muito importante esse caso, porque a Corte da Espanha, assim como poderia ser qualquer outra corte, mas muito importante essa decisão da Corte da Espanha agora para todas as cortes no mundo todo, não só a espanhola. No sentido de que o acervo probatório, como a gente chama juridicamente, ou seja, o corpo de provas, que instruiu o processo lá de primeiro grau, no qual o Daniel Alves foi condenado, as provas que estavam no processo, lá na origem, e as provas levadas pela vítima, esse conjunto de provas é um conjunto que a Corte Espanhola considerou muito frágil e pouco consistente. Ou seja, frágil e consistente, ou seja, incapaz esse corpo de normas, incapaz de derrubar um princípio que é fundamental do direito penal, que é o princípio da presunção da inocência. Ou seja, a vítima fez uma denúncia, se apresentou ao Poder Judiciário com uma denúncia que não conseguiu provar. Aí você vai dizer, mas como não conseguiu provar? Havia tantas provas. Não eram provas suficientemente robustas para derrubar a presunção de que ele era inocente e condená-lo. As provas eram poucas. O caso teve uma repercussão grande, não só na Espanha, no mundo todo e também no Brasil, mas a gente examinar tecnicamente o processo como fez a Corte, nós vamos ver que, de fato, as provas eram poucas, a palavra, o depoimento da vítima, depoimento esse que foi claudicante em muitos momentos, foi contraditório, mas, enfim, havia o depoimento dela. Haviam também testemunhas, mas testemunhas não do fato, não do ato sexual, testemunhas que ouviram ela na boate mesmo relatar ter sido abusada pelo jogador sem o seu consentimento, ou seja, ter tido uma prática sexual sem o seu consentimento. Então, essas testemunhas eram testemunhas que não viram o fato, não viram o que aconteceu, mas ouviram ela relatar lá para os garçons, para o maître, para as pessoas que trabalhavam no local, na boate. E depois, o exame de corpo de delito que foi feito nela, logo após a realização do ato sexual, e ela alega, então, que foi estuprada, ou seja, que o sexo foi cometido aconteceu sem o seu consentimento. Ela foi submetida já na polícia a uma avaliação corporal para ver se havia ali manchas roxas, manchas de apertos de dedos, de algum arranhão, e nada havia no corpo dela que desse a entender que ela teria tido um certo confronto, uma certa luta com o seu agressor. Então, o conjunto, como eu disse, de provas, esse conjunto não foi para o tribunal suficiente para derrubar a afirmação de que ele era inocente, de que ele é inocente nesse caso.
Professora, hoje eu ouvi uma fala da Irene Monteiro, que até 2023 foi ministra da Igualdade na Espanha, e ela fala que uma decisão como essa hoje é uma afronta, é realmente um cenário que leva a uma resposta sobre a credibilidade que uma vítima que teria sofrido um crime como esse tem nesse momento, principalmente na hora de fazer a sua denúncia. Nós estamos num momento onde essa fragilidade, o Daniel mudou de depoimento várias vezes, hoje nós tivemos o tribunal e o seu anúncio dizendo sobre essa inconsistência e sobre as informações que são reveladas que já foram avaliadas, mas que de acordo com a corte, nesse instante, ainda elas não são o suficiente. Deixa um cenário e também onde esse aspecto sobre a denúncia da vítima e sobre aquilo que ela fala, num local que é de mais delicadeza e também de mais fragilidade? Eu já discordaria, muito respeitosamente com ela, no sentido de que, não, pelo contrário, essa decisão da Corte chama atenção para o fato de que há que se ter muita prudência quando se alega o abuso sexual, se alega que alguém forçou a prática do sexo, que houve ali um não consentimento e mesmo assim o sexo foi realizado. Há que se ter muito cuidado, porque muitas vezes se pode estar acusando alguém que é inocente, que de fato teve, sim, esteve ali, teve o ato sexual, mas que esse ato sexual não foi praticado contra a vontade da vítima. Então, há que se ter muito cuidado, porque toda vez que as mulheres, e geralmente são as mulheres que se apresentam como tendo sido violadas ou agredidas, ou levadas a uma relação sexual sem consentimento, muitas vezes, quando a gente vai apurar, isso não aconteceu, ou não aconteceu exatamente da forma como aquela vítima está relatando. Então, é preciso ter muito cuidado, porque se pode levar alguém, como se levou o Daniel Alves, a ficar mais de 1 ano na prisão, em prisão preventiva, em prisão temporária, quando agora a Corte, examinando as provas, examinando os depoimentos, percebe e se dá conta e considera que aquilo que foi feito em primeiro grau não é o suficiente para condenar. Então, que se ter muito cuidado para não cair nessa atmosfera de vitimização, de sair porque a mulher disse que foi agredida ou o sexo foi sem o seu consentimento, sair acusando, incriminando pessoas indiscriminadamente, sem um pouco mais de cuidado, sem um pouco mais de atenção. Se a Corte, como você mesmo disse, ao cabo de uma análise, durante a qual 4 juízes participaram, mais peritos, chegou à conclusão de que não há uma prova consistente a ponto de sustentar a defesa da vítima, neste caso de Daniel Alves. Não quer dizer que em outros casos, então isso não serve de um alerta de que agora, doravante, os tribunais, as cortes vão ou não vão considerar as razões das vítimas e vão sair absolvendo possíveis culpados à torta e à direita. Não, esse julgamento, Nesse caso, as provas não eram e não foram e não são suficientes. E eu diria agora, a sua perspectiva de advogado, as provas, de fato, que estão no processo, não são concludentes no sentido de que ali houve uma prática sexual sem o consentimento da vítima. Mas este caso não quer dizer que agora será para sempre, que se todos os casos será usado o precedente do Daniel Alves e os culpados serão absolvidos. Nós temos que ter muito cuidado, porque se de um lado estamos, digamos, robustecendo a parte das vítimas, geralmente das mulheres que estão mais frágeis e que acaba acontecendo, né, que os homens mais pesados, maiores, com mais força, a gente tem que ter muito cuidado para não, digamos, deixar de considerar a possibilidade de que aquele abuso não houve e que aquele acusado é inocente. Como eu dizia, ele ficou mais de 1 ano preso sem que houvesse o trânsito em julgado da sua sentença. Então, ele agora é absolvido pela Corte, a Corte diz que ele é inocente, não está dizendo como você diz que ele é inocente, está dizendo que ali não há prova suficiente para condená-lo. Não quer dizer, a Corte não disse em nenhum momento que ele é inocente, está dizendo que não há provas suficientes. E sob a perspectiva do direito, eu digo, não há prova suficiente mesmo ali naquele acervo,
mas não quer dizer que ele tenha sido e que ele seja inocente. O que é muito grave é essa defesa que a gente faz de condenar sem uma reflexão mais aprofundada e pelo que ouviu falar aqui, pelo que ouviu falar dos vizinhos, da comunidade, que ele é condenado. Tem que ter muito cuidado, porque esse rapaz ficou preso 1 ano, sem trânsito em julgado, sem a condenação absoluta, ele perdeu trabalho, ele perdeu família, a mulher o deixou, né? Ele teve que ter as despesas do processo e dos seus advogados pagas por um amigo, né? Esse rapaz perdeu trabalho, ele perdeu patrocínios, e é muito difícil que ele volte agora a se inserir na sociedade. Quando se a gente pensar que só deve ser levado ao cárcere alguém, à prisão, a perda da liberdade, a perda da sua vida, né, do seu sentido da vida, aquele que já não tem mais para quem recorrer, porque a sentença transitou em julgado. Aqui nós temos uma decisão de um tribunal que diz que não há provas para condenar, que ele, nesse momento, não recupera agora a sua vida. Então, traz aqui uma discussão importante que já tivemos no Brasil, de levar à prisão pessoas com decisões só do juiz singular, do juiz de primeiro grau, antes da revisão pelos tribunais, pelas injustiças que podem ser cometidas e porque é difícil a gente devolver a vida para essas pessoas. Então, esse caso é um caso importante, é um caso que chama atenção para o fato de que temos que ter cautela ao lado das vítimas, sim, elas têm que ser ouvidas, as provas têm que ser produzidas, elas têm que se manifestar e, ao final, conseguirem demonstrar que são, de fato, vítima, que o condenado vá para a prisão. Mas, por outro lado, que temos que ter cuidado com esse que é acusado, porque esse que está sendo acusado, que pode perder sua vida, né? Até mesmo sendo preso antes do trânsito em julgado, ele pode ser inocente. Ele goza do princípio da presunção da inocência, e esse é o princípio principal do direito penal, né? De todos os países, inclusive do direito penal internacional, é a presunção da inocência. Então, o que fica desse caso as provas juntadas suficientemente robustas para derrubar um princípio que é sagrado, que é o da presunção da inocência, o tribunal disse, nesse caso, não. Professora, queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade, a análise. É um caso super importante, a gente vai continuar analisando e verificando dia por dia o que pode ser feito a partir de agora e quais são as possibilidades, olhando para o que ocorre no tribunal na Espanha. Muito obrigado por falar conosco, sempre um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, prazer é todo meu. Até mais.